Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação deste recolhimento, falamos sobre a Santa Missa, sobre este mistério tão grande de Deus. E agora, nesta meditação, vamos falar de outro grande mistério que é a Eucaristia. E é muito importante falar deste mistério, assim como de todos os mistérios de Deus, porque dessa contemplação, desse conhecimento maior, nós tiramos muitos frutos para a nossa vida espiritual. E concretamente, com relação à Eucaristia, esta contemplação nos levará a termos um amor muito maior por ela, pela hóstia consagrada, pela presença de Cristo no pão eucarístico, muito mais amor, muito mais apreço, muito mais gratidão e, consequentemente, vamos tirar muitos mais frutos das nossas comunhões e dessa presença de Cristo eucarístico. Eu me lembro, com relação à comunhão, por exemplo, de ter lido um santo dizer que se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, nós não resistiríamos ao recebê-la. Assim como a pessoa morre quando recebe uma forte emoção, tem uma forte emoção, também nós não resistiríamos, dizia este santo, a tamanho mistério, a tamanho amor de Deus, a tamanha emoção. Então vamos aproveitar essa meditação para aprofundar um pouquinho neste mistério tão especial. São João, no seu Evangelho, no capítulo 13, ele começa dizendo assim: sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nosso Senhor, sabendo ter chegado a hora de partir deste mundo, antes de morrer por nós, quis deixar-nos a maior prova possível do seu amor. Amou-os até o fim, vai dizer São João, né? Que nessa noite Jesus vai mostrar um amor sem igual, em várias manifestações, e uma delas é de dar a nós a Eucaristia, instituir o sacramento da Eucaristia. São Bernardino, a esse respeito, ele dizia assim que as provas de amor que se dão na morte ficam mais firmemente na memória e se prezam mais. É isso que nós sabemos, não é? É um momento muito tocante, o momento da morte, e o que as pessoas deixam nessa hora nós nunca mais esquecemos, não é assim? E foi por isso que Nosso Senhor esperou este momento para nos dar a Eucaristia. E o que é que Jesus está nos dando na Eucaristia? As pessoas, elas não se dão a si mesmas como presente. Dão algum objeto material que será uma lembrança delas, não é assim? Como dizemos, as pessoas elas dão uma lembrancinha. Ó, isso aqui é uma lembrancinha que eu deixo para você.
é algo pequeno, mas que mostra o meu amor por você. Mas Jesus, na Eucaristia, não está dando uma lembrancinha, mas, e que loucura, Ele está dando Ele mesmo, e mais ainda, num pedaço de pão. Veja só até onde chega o amor de Deus. Um Deus que dá tudo a nós, sem reservas, sem reservar nada para si. E ainda num pedaço de pão. Que loucura é essa de Deus? E isto só tem uma explicação. As loucuras, na verdade, só tem duas explicações. Ou ela é fruto de realmente um desequilíbrio mental, ou é a loucura de amor. Porque as pessoas que amam fazem loucuras, pessoas que estão apaixonadas, por isso que nós atribuímos esse adjetivo ao amor. Uma pessoa que está louca de amor se enlouqueceu, e é assim mesmo. E Deus se enlouqueceu. Deus tem tanto amor, um amor sem limites, que nos deu este presente imenso. E veja só, Ele nos deu esse presente na noite em que, em contraste, os seus filhos se preparavam para a morte. Não é impressionante isso? Coloquemos-nos no lugar de Jesus. Será que nós daríamos um presente tão grande, daríamos a nós todo o nosso ser, daríamos a alguém que está me condenando à morte? E foi isso que nosso Senhor fez. É só a loucura de amor que pode explicar isto. Diz São Bernardino de Sena que Jesus Cristo, abrasado de amor por nós e não satisfeito de preparar-se para dar a sua vida, que daria dentro de momentos depois, no dia seguinte, na sexta-feira, não satisfeito de preparar-se para dar sua vida pela nossa salvação, foi constrangido pelo excesso de seu amor a fazer uma obra maior, ficar na Eucaristia. Por isso, São Tomás e muitos outros santos chamam este sacramento de sacramento de amor, de sacramento da prova do amor, um sacramento que prova o amor de Deus, uma prova de amor por nós que, se alguma vez duvidarmos do amor de Deus por nós, do amor que Deus nos tem, que nós tenhamos esse sacramento como uma prova. Olhemos para Jesus, que está aqui no sacrário, na hóstia consagrada. Jesus está aqui. Será que nós precisamos de uma prova maior do que essa do seu amor? É como se Jesus nos dissesse: filhos, se algum dia vocês duvidarem de meu amor, olhem para mim neste sacramento. Olhando para mim neste sacramento, vocês não terão dúvidas de quanto eu vos amo, de quanto eu vos estimo, do amor sem medidas que eu tenho por vós. O profeta Isaías queria que se manifestassem a todos as obras de Deus, que todos vissem as obras de Deus, porque com os dons que Deus lhe deu, ele tinha essa possibilidade, Deus lhe deu essa possibilidade de ter um entendimento maior das obras de Deus e tudo que Deus faz por nós. Então ele dizia assim: louvai ao Senhor, invocai o seu santo nome,
Fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Então, o profeta Isaías dizia isso sem ainda conhecer a Eucaristia. Já cantava esses louvores, elevava a sua alma em ação de graças por tanta bondade divina. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, e que isso seja conhecido por toda a terra. Podemos imaginar hoje o profeta Isaías contemplando nosso Senhor no sacrário, prestes a receber a comunhão e vendo que Jesus está ali com o olhar da fé. Quem teria imaginado se Deus mesmo não tivesse feito que um dia Ele se esconderia sobre as espécies de pão para estar conosco? Quem imaginaria isso? Quando Jesus revelou a seus discípulos este sacramento, nós sabemos que Jesus fez isso no capítulo 6 de São João, que nós chamamos do capítulo da promessa da Eucaristia, que foi, nós não sabemos quanto tempo antes da última ceia, e quando eles ouviram essa promessa, muitos não puderam acreditar, não conseguiram acreditar. Mas o que os homens não podiam nem pensar, nem acreditar, Jesus fez. São José Maria, pensando nessa loucura de amor de Deus, dizia assim: o maior louco que já houve e haverá é Ele. É possível maior loucura do que entregar-se como Ele se entrega, e àqueles a quem se entrega, entregar-se como Ele se entrega num pedaço de pão. E àqueles a quem se entrega, a nós, que somos tão pouca coisa. Porque, na verdade, continua São José Maria dizendo, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Então, Deus, Ele pode fazer tudo, não é verdade? Então Ele poderia ficar aqui na terra como um menino, em todas as igrejas, de tal maneira que em todas as igrejas do mundo inteiro que nós entrássemos, nós o veríamos ali, junto do altar, e falaríamos com Ele conversaríamos com Ele. Mas Deus tem um amor mais louco. O raciocínio de São José Maria é esse, que Deus, na sua loucura, foi querendo se rebaixar ainda mais. Ele poderia ter ficado como um menino, e já teria sido uma loucura, mas nesse caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam, sem atrever-se a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais. Como se Deus fosse diminuindo a condição dele ficar aqui conosco até chegar a um nível mais baixo, num pedaço de pão, para mostrar quanto Ele nos ama. Que propósito que nós podemos tirar nessa primeira consideração? Que eu nunca me acostume com a presença real de Jesus na Eucaristia. Nós temos uma tendência muito grande a nos acostumar aos grandes mistérios, aos grandes prodígios de Deus. Temos essa tendência muito, muito grande, não é? Nos acostumamos, mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que avivar a nossa fé, que toda vez que nós olharmos para a hóstia, que nós avivamos a nossa fé e digamos
no nosso interior: Jesus está aqui, Deus está aqui. Que loucura, Senhor! Como é possível? O Senhor está aqui, Senhor. Que eu não me acostume a esse mistério, que eu não me acostume a esta verdade. Depois, outro propósito é de também que nós não nos acostumemos com o fato de Jesus querer ficar nos sacrários das igrejas, nesse pedaço de pão, sujeito ao abandono, ao desprezo, à indiferença. Que eu não me acostume a esta loucura de amor. Um Deus que fica 24 horas por dia, sem parar, dia e noite, independente se nós estamos aqui para fazer-lhe companhia, se a igreja esteja vazia ou não, se o maltratam, Ele está aqui. Agradecer muito, que não nos acostumemos a esta verdade. Outro mistério que podemos considerar agora é este de dar-nos como alimento e de querer ter uma comunhão íntima conosco. Se Jesus só ficasse na Eucaristia, como nós dissemos até agora, que Jesus ficou num pedaço de pão, de que Ele nos deu esse presente, da sua presença entre nós desta forma, se Jesus só fizesse isto já seria uma loucura imensa, considerando nós que somos filhos tão ingratos, não é verdade? Mas Ele foi além, quis dar-se a nós como alimento. Estando num pedaço de pão, ele vai ter esse propósito também, de que este pedaço de pão seja nosso alimento. E também que esse pedaço de pão, sendo alimento, possa fazer com que nós entremos em uma comunhão total com Ele. Uma comunhão íntima de amor. Alimento e comunhão. Alimento. Consideremos agora só isso, o fato dele ser nosso alimento, de dar a sua carne para nosso alimento. Ele poderia nos dar, vamos pensar, se Deus quer alimentar-nos, Ele sabe que nós precisamos de alimento, que a nossa alma necessita de alimento para que ela cresça, se desenvolva, assim como o corpo necessita do alimento, não é? Então, Ele poderia ter deixado um alimento como que um maná mais reforçado, assim como Ele deu o maná lá na travessia do deserto para o povo de Israel. Ele poderia ter nos dado um maná mais potente, vamos dizer assim, né? Um maná com as suas graças, um alimento rico de graças. E isso seria maravilhoso. Nós teríamos que agradecer para o resto da vida um alimento tão poderoso para a nossa alma. Mas o que Jesus fez? O que a sua loucura chega a fazer? Dar-nos a Ele, o próprio Deus, como alimento. Agradecer. Difícil entender, é um mistério, né? Como que eu posso me alimentar de Deus? Como que eu posso ingerir dentro de mim, do meu corpo, o próprio Deus? É um grande mistério. Mas sabemos que, de alguma maneira, nós estamos recebendo Deus, recebendo a sua natureza, recebendo
a divindade de alguma maneira dentro de nós, que cada vez que nós nos alimentamos da comunhão, nós vamos nos divinizando, nos tornando mais semelhantes a Deus. Poderíamos continuar falando muito sobre o alimento da comunhão, o alimento da Eucaristia, mas agora eu queria falar um pouco da comunhão íntima, que a Eucaristia não é só presença, não é só alimento, mas a Eucaristia é a expressão do amor de união. Desejei, começou assim, o capítulo 13 que mencionei antes, a última ceia, Jesus, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Desejei ardentemente estar convosco, participar da vossa vida e que vocês participem plenamente da minha vida, que cheguemos a uma comunhão plena, total. Diz São Lourenço Justiniano que o seu amor sem medida, o amor de Deus sem medida, o forçou a falar assim, com estas palavras do desejo ardente de estar conosco. Mas por que Jesus Cristo deseja tanto que o recebamos na Sagrada Comunhão sem pensar no fato de ser o nosso alimento? Por isso, porque o amor sempre aspira e tende à união. Assim como o matrimônio de dois se tornam uma só carne. Eu me lembro de um autor espiritual falando da sexualidade. Ele faz essa comparação dessa união esponsal, que na comunhão o que ocorre é uma união esponsal, é uma união íntima de Deus conosco, para que Ele se faça em nós, nos façamos uma só carne com Ele, um só com Ele. Porque o amor aspira a isso. Os que se amam querem estar unidos, de tal modo que formam uma só pessoa, uma unidade. Assim, Deus não só se dará a nós no céu, mas já neste mundo se deixa possuir pelos homens na união mais íntima possível. O que é então essa comunhão íntima, senão já a antessala do céu? Essa consumação do amor. Jesus também diz na última ceia que o céu será isso, nós seremos um com a Santíssima Trindade, uma só coisa, estaremos totalmente metidos na Santíssima Trindade, como todo amor, e nós já prefiguramos essa união celestial aqui na terra. Diz um autor espiritual que Jesus não pôde contentar o seu amor apenas dando-nos a nós pela encarnação, pela paixão, por sua morte na cruz. Quis ainda encontrar o meio de dar-se todo a cada um de nós. Instituiu o sacramento da Eucaristia para fundir-se com cada um de nós. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. São Francisco de Sales, pensando a esse respeito, ele vai dizer assim: em nenhuma outra realidade se pode considerar o Salvador mais carinhoso, mais amoroso do que no sacramento da Eucaristia. Aniquila-se, por assim dizer, e se reduz a alimento para penetrar nas nossas almas e se unir ao coração de cada um de nós. São Lourenço Justiniano diz, continua esse autor: ó Deus,
como nos amais ao fazer com que o nosso coração se tornasse um só com o vosso, inseparavelmente unido. E acrescenta São Bernardino de Sena: o dar-se a nós como alimento foi o último grau de seu amor. O último grau, o ápice do amor de Deus. Deu-se a nós para unir-se totalmente conosco, como se une o alimento diário com quem o toma. E não é uma loucura isso de Deus? Se nós fôssemos grandes coisas, se a criatura humana fosse angelical, né, se fosse tão especial, ainda poderíamos compreender, mas um Deus que quer fundir-se conosco, sendo que nós somos tão pouca coisa, tão pecadores, tão cheio de pecados, de misérias. Que amor de Deus. Um outro autor dirá assim: Deus de amor, que nos amais sem limites, digno de um amor sem fim, dizei-me, que mais poderíeis inventar para vos fazerdes amado por nós? Não vos bastou fazer-vos homem e sujeitar-vos a todas as nossas misérias? Não vos bastou dar por nós todo o sangue à força de tormentos? Depois de morrer consumido de dores sobre um madeiro destinado aos maiores criminosos, vos colocastes sob as aparências do pão para vos fazerdes nosso alimento e assim unir-vos todo a cada um de nós. Dizei-me, que mais podíeis inventar para vos fazer amar? Ah, pobres de nós, se nesta vida não vos amamos. Quando entrarmos na eternidade, que remorsos nos causará o não vos ter amado como deveríamos. Então, que propósitos nós podemos tirar agora dessa consideração de Jesus como alimento e de Jesus como comunhão íntima conosco? Não acostumar-nos com este amor tão grande. Eu não posso permitir que vá entrando a frieza no meu coração diante dessa verdade, a indiferença, a rotina, enfim, o deixar o meu coração esfriar no amor por este Deus tão maravilhoso. Outro propósito, preparar-nos muitíssimo bem para recebê-lo. Um Deus fazendo tudo isso por nós, na verdade que nós, dando Ele essa oportunidade de recebê-lo, que nós deveríamos nos preparar muitíssimo bem, e não só simplesmente receber a comunhão, chegar lá no domingo e receber a comunhão, mas que essa comunhão seja muito bem preparada, seja muito bem cuidada. São José Maria, ele dava uma dica, e com isso vamos terminar essa meditação. Ele dava uma dica de como nós podemos nos preparar para receber a comunhão. Ele dizia assim: bom, em primeiro lugar, que nós estejamos em estado de graça, não é verdade? Ninguém pode receber a Deus se tem um pecado grave no coração que não foi confessado. Então nós constrangeríamos Deus a estar numa situação muito ruim, né? Entrar dentro da nossa alma, não estando ela pura, limpa dos pecados graves. Mas depois ele dizia assim, que nós deveríamos receber a comunhão com uma fé grande, com um amor que queime e como se fosse a última vez da nossa vida. Então nós podemos guardar essas três qualidades para receber bem nosso Senhor, com uma fé grande, uma grande fé, avivar a fé
Eu tenho que me aproximar da comunhão avivando a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, creio que estás aí. Senhor, que eu não me acostume com essa verdade. Senhor, aumenta a minha fé, com uma fé grande, com um amor que queime, né? Tentar de alguma maneira retribuir o amor de Deus. Se Deus tem esse amor louco, sem medida, que nós nos aproximemos da comunhão com esse amor louco também, né? Com um amor que queime, e como se fosse a última vez da nossa vida, como receberíamos nosso Senhor se esta comunhão fosse a última. Na verdade, que nós cuidaríamos especialmente bem. Vamos terminar essa meditação, vamos pedir a Nossa Senhora que a consideração desse mistério da Eucaristia seja frequente na nossa vida, porque todos nós corremos o risco de acostumar-nos às coisas mais sagradas de Deus, aos maiores mistérios, e consequentemente não dar todo o valor que Deus merece e não tirar todo o fruto que poderíamos tirar para cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.